Olá, gente, a paz, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas aqui no nosso canal e eu quero te dizer que você vai assistir agora uma nova mensagem e que você seja impactado por essa mensagem. Já ative as notificações, compartilhe, deixe o seu like, que você tenha uma boa mensagem, um tempo precioso na presença de Deus, ouvindo a voz dele. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Salmos 26, versículo 1. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, eu vou ler desde do versículo de número 1, para que nós possamos ter uma compreensão daquilo que o salmista escreve, o propósito que ele escreve, para quem ele escreve, para que ele escreve e o contexto que ele escreve. Diz assim: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Restaura, Senhor. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Verso 5. Os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Verso 5 mais uma vez. Os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Palavra de Deus para as nossas vidas. Senhor Jesus, que nós estamos, Pai, diante do Senhor e da sua palavra. Sei que sua palavra é suficiente. Por isso cremos nessa palavra. E que nesse momento, Pai, não seja eu, mas que o Senhor fale através da minha vida, não naquilo que a sua igreja quer ouvir, mas naquilo que realmente eles precisam ouvir. O Senhor é um Deus poderoso, que faz coisas maravilhosas. Nos dê uma boa palavra, direções, nos dê destinos, nos guia. É o que nós pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Palavra de Deus para as nossas vidas. E o contexto pelo qual Davi escreve, o salmista, melhor dizendo, escreve o Salmo 126, é uma expressão de alegria. É um momento de muito júbilo. Davi, o salmista, se encontra muito feliz com tudo o que realmente Deus está fazendo. E o texto já é muito explicativo, porque o salmista ele está fazendo uma alusão ao retorno de todos os exilados até a terra prometida. O salmista, ele reconhece que a decisão de Ciro de permitir que o povo retorne à terra de origem não era algo simplesmente normal. Não era simplesmente uma decisão de Ciro, mas era resultado de uma intervenção de Deus. Porque depois do povo sofrer, depois do povo ser exilado, depois de Nabucodonosor invadir Israel, invadir Jerusalém, levar cativo todos os judeus, todos os herdeiros da promessa,
a situação não ficou muito boa para Jerusalém, para Israel. Mas houve um momento em que Deus, ele levanta um homem chamado Ciro, pelo qual agora vai varrer a Mesopotâmia e vai libertar todos os cativos de Jerusalém e enviar de volta. Tudo que o salmista ele faz aqui é lembrar de tudo que Deus está fazendo e de todas as suas promessas. Não havia sido simplesmente uma adesão ou a uma jornada política do rei Ciro e dos reis da Babilônia, mas era resultado de uma intervenção de Deus. Deus foi quem entrou na Babilônia e libertou o povo. Então Deus, ele inverteu a sorte do seu povo, segundo o salmista, analisando detalhadamente do 1 ao 6. Vencendo o mal com o bem, esse foi o papel que Deus trouxe libertação para o povo, e substituindo sofrimento por bênção. Então o salmista ele se encontra muito feliz agora, muito alegre, só que ainda ele carrega as marcas de uma trajetória e um processo doloroso. E é por isso que ele escreve, no versículo de número 5 e 6, o desfecho daquilo que ele estava dizendo, é que verdadeiramente, os que semeiam com lágrimas, verdadeiramente, aqueles que choraram diante da presença de Deus, que semearam em oração, aqueles que perseveraram, em outras palavras, um dia vai colher. Um dia verdadeiramente vai ser respaldado na sua colheita. A colheita, ela nunca vai ser negligenciada. Então o que eu quero te dizer, como primeiro ponto nessa noite, é que todo começo é difícil. Todo processo é difícil. Todo percurso é difícil. E não é fácil. Porque a Bíblia nos incentiva a perseverar em meio às dificuldades, não é isso? E como que nós iremos perseverar em meio às dificuldades? Segundo a palavra de Deus, confiando nele. Confiando no Senhor. E é por isso que lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, vai dizer o seguinte: o escritor diz, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunha, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E aí ele conclui dizendo, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Esse é o nosso objetivo como igreja, perseverar. Esse é o nosso objetivo como herdeiros da promessa, continuar perseverando. Não podemos negligenciar o período, a fase, o processo em que nós a enfrentaremos durante a nossa trajetória. Perseverança também é uma característica de provar a nossa fé, se é uma fé autêntica ou se não é. E muitos já pararam no meio do caminho, muitos já desistiram, muitos já abandonaram, muitos já jogaram tudo para o alto, porque verdadeiramente não tiveram paciência, não tiveram capacidade de perseverar, sendo que a perseverança produz muitos outros atributos na nossa vida. É através da perseverança que nós iremos nos tornar amadurecidos. É através da perseverança que nós iremos nos tornar melhores. É através da perseverança da situação difícil que nós iremos nos tornar pessoas experimentadas. Já dizia uma frase de um sheik muito conhecida, que tempos difíceis geram pessoas fortes. Tempos fáceis geram pessoas fracas. E essa é a realidade.
Só seremos, ou só somos, ou chegaremos ao que estamos almejando, se tivermos capacidade de enfrentar os processos pelo qual Deus está colocando para que nós venhamos enfrentar. Todo começo é difícil, todo processo é difícil. E o que vale mesmo na nossa vida não é nem a linha de chegada. O que vale é o processo. Como nós seremos no processo? Porque depois que chegou, chegou. Mas como que você se comportou diante do processo? Isso me lembra uma frase que eu ouvi também de um grande homem de Deus, que já no final da sua vida, velhinho, ele diz: o meu maior prazer, o meu maior desejo, não é chegar na idade que eu estou, não é ter chegado, melhor dizendo, na idade que eu cheguei, e dizer que eu fui um grande pregador, e dizer que eu fui um grande homem de Deus, e dizer que eu fui um grande influenciador, dizer que eu fui um cara luxuoso, dizer que eu fui alguém importante, não. Mas o maior desafio é eu chegar diante da minha velhice, dos meus últimos anos, e dizer: eu me mantive firme na presença de Deus. Eu me mantive com a minha fé autêntica em Cristo. Eu perseverei até o fim. Porque é isso que o salmista está dizendo. Se nós verdadeiramente tivermos capacidade de semearmos com lágrimas. Lágrimas aqui, a expressão que Davi está dizendo, não é lágrimas de alegria, é lágrimas de dor. Porque todo processo de semeadura vai te gerar dor. Todo processo de cultivo da terra vai doer, vai te fazer desacreditar da promessa. Muitas das vezes você vai pensar que Deus te abandonou. Muitas das vezes você vai pensar que Deus não falou realmente com você, porque nada acontece. E realmente foi isso que aconteceu com muitos homens de Deus. E a gente lembra das histórias de alguns. É por isso que é por fé. Não deve ser por outro meio. Deus disse a Noé: Noé, faz uma arca, que eu vou fazer chover. Noé demorou 120 anos para fazer a arca. Imagine Noé no ano 40. Senhor, 40 anos que eu já estou aqui. Não caiu uma gota d'água do céu. Imagine Noé com 100 anos construindo a arca. Mas o que fez Noé continuar é o que precisa fazer você também continuar. E sabe o que é? Noé via o que ninguém conseguia ver. Noé enxergava o que ninguém conseguia enxergar. Noé, ele tinha percepção daquilo que nenhum homem ao seu redor tinha. Imagine Noé com 119 anos construindo a arca. Só que no ano seguinte, o processo não foi fácil na vida de Noé, porque ele era um ser humano igual eu, igual você. Ele esperava chuva, mas não chovia. Todo mundo te chamando de louco, todo mundo te zombando. E Noé, ele prefigura, sabe o que, irmão? A pregação do evangelho. A todo momento o pastor está lá no púlpito falando assim: coloca a sua casa em ordem, se apegue com Deus, porque Jesus vai voltar. E aí você fica 120 anos, 240 anos, 500 anos, 600 anos, 2000 anos já estamos pregando isso. E até agora não acontece. O que está acontecendo? As pessoas estão desacreditadas. As pessoas não querem mais vir à igreja, porque essa conversa já ficou passada. Mas quando Noé menos esperava, começou a cair orvalho do céu. Começou a cair um sereno do céu. Começou a chover. Começou a chover forte, com intensidades ainda maiores.
Noé, simplesmente ele entra para dentro da arca com seus filhos e suas noras. E agora Noé espera, porque ele sabe que a promessa se cumpriu. O processo da semeadura sempre vai no gerador. Um outro homem chamado Elias, ele diz, não vai chover durante 3 anos. Só que depois de 3 anos, o profeta disse também que iria chover. Só que tudo que as pessoas falam é, você está louco, você não sabe o que está falando. Só que daqui a pouco o homem vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma coisa eu quero te falar nessa noite, profetizar sobre a sua vida. Não dê ouvido aos terceiros que estão tentando te parar. Olhe para o propósito daquilo que Deus te chamou. Olhe para o alvo que é Cristo. Olhe, ainda que está doendo esse processo de semeadura na sua vida, porque a Bíblia é muito clara e ela não esconde nada. Os que semeiam com lágrimas, o momento da sua semeadura vai ser uma semeadura de dor, de sofrimentos. O momento da sua semeadura, o processo da sua semeadura vai ser um processo onde o desespero vai bater na sua porta, aonde muitas vozes irão vir sobre a sua cabeça tentar te confundir, mas se mantenha firme na promessa, porque a Bíblia também fala que o colherão com júbilo. Esse mês nós completamos 2 anos de Flow. Dia 10 de dezembro completamos 2 anos. E tudo que Deus tem me falado é exatamente essa palavra. O processo e a caminhada de uma igreja não é fácil. Se queremos sim ser uma igreja saudável, se queremos sim ser uma igreja embasada na palavra, não simplesmente uma igreja inchada, o processo não é da noite para o dia. Eu não conheço nada do que Deus fez que cresce e que progride da noite para o dia. Alguém conhece? Um passarinho começa no ovinho, depois ele vira um buguelinho, depois ele vira uma avezinha e depois um pássaro e voa. Uma criança só começa a ter realmente autonomia e total liberdade quando completa 18 anos. Então tudo se tem um processo e não é assim, e não vai ser diferente com a igreja. Até porque a igreja é comparado a todo momento por um homem chamado Paulo como um organismo vivo. E não é da noite para o dia que nós seremos uma grande igreja. Mas Deus ele tem falado, semeia com lágrimas, ore, acredite, persevere. Porque chegará momentos em que a colheita vai chegar. E quantos creem nessa palavra nessa noite? Quantos creem que ainda que o momento de semeadura na sua vida possa ser um momento de dor, de sofrimento, mas o momento da colheita será um momento de grande alegria. E é por isso que todo começo é difícil. Todo começo é difícil, todo processo é difícil, mas Deus nos chama a manter-se o nosso foco na jornada, apesar dos desafios que nós iremos enfrentar. É isso que diz Hebreus capítulo 12, versículo 1. E a palavra que eu quero falar para você nessa noite é: seja perseverante. Não busque atalhos. Não busque caminhos que vai cortar o processo. Não cerre a sua cruz. Todos conhecem essa parábola. A sua cruz será muito útil lá no final. Carregue ela, leve ela. Seja perseverante. Porque o momento da alegria vai chegar na sua vida. O momento do júbilo vai chegar na sua vida. Porque todos os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida. Você vai colher na melhor fase, você vai colher na pior fase, você vai colher no momento certo e mediante aquilo que Deus tem para você. Aprendemos que todos os começos são difíceis.
E que existe um processo para que nós possamos chegar até o final. Mediante a esse processo, uma coisa que você tem que saber, na verdade uma outra coisa, é que não teremos resultados imediatos. Todas as propostas e promessas de resultados imediatos são sempre guiadas e motivadas por ganâncias, avarezas e mentiras. Você não vai ser o que Deus ele te chamou para ser daqui a alguns meses. Existe um processo a se seguir. Um homem chamado Davi, ele foi ungido quando era um jovem ainda, rei de Israel. Mas existia um processo para que ele pudesse assumir o reinado de Israel. Noé recebeu uma promessa 120 anos atrás, mas demorou 120 anos para que a promessa se cumprisse. José foi um homem que sonhou, ainda jovem, mas ele só chega a ser governador do Egito já quando alguns anos se passou. Nada vai ser imediato na nossa vida. E é por isso que você deve lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Porque não teremos de fato resultados imediatos. Até mesmo todas as propostas de investimentos, todas as propostas de opções binárias do mercado financeiro, da renda fixa, dos mercados agressivos, são propostas mentirosas ou perigosas. Nós precisamos entender que o processo será necessário. Algo que me vem à memória, e algo que sempre eu falo, é que entre o Egito e entre a Terra Prometida existia um lugar chamado deserto. Entre o Egito e entre a Terra Prometida existia um lugar chamado deserto. E foi aonde o povo precisou passar. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo um deserto na sua vida. Talvez você esteja vivendo um deserto com lágrimas, choro, dificuldades. Mas Deus ele manda te dizer nessa noite, por isso não foi em vão que você veio. Persevere, meu filho. Persevere, minha filha, porque eu sou contigo e eu estou te sustentando. Ainda que você esteja no deserto, eu não vou deixar faltar o maná. Alguém está me entendendo? Ainda que você esteja no deserto, eu não vou deixar faltar água. Mas tudo que eu preciso é te provar. Tudo que eu preciso é fazer com que você passe, a fim de amadurecer, a fim de colher depois disso tudo. Eu quero te dizer que, mediante o que nós lemos no versículo 5, os que semeiam com lágrimas, o texto literalmente está nos ensinando que as lágrimas verdadeiramente é o combustível ou as lágrimas é o que rega as sementes que estão sendo semeadas. Então, normalmente, durante esse processo, você vai ser como aquele semeador que está caminhando, semeando, e ao mesmo tempo que você está caminhando e semeando, as lágrimas estão escorrendo, regando a terra, para que aquelas sementes possam dar frutos. É por isso que ele diz que os que semeiam com lágrimas, porque as suas lágrimas têm esse papel, regar toda a semente. E todo período de semeadura vai gerar em nós dor, sofrimento e desespero. E é por isso que nós não podemos nos desanimar em hipótese alguma. O processo da semeadura, o processo da colheita, é um processo que nós temos que passar.
Esse é um período, como eu falei aqui, que a nossa fé está sendo provada. E Gálatas capítulo 6, versículo 9 vai dizer o seguinte. Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, o tempo oportuno, o tempo amadurecido, o tempo perfeito, o tempo exato, o tempo que não erra, colheremos. E aí ele coloca uma vírgula e ele fala: se não desanimarmos. A Bíblia é bem explicativa no que quer dizer. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, vírgula, se não desanimarmos. Agora, qual que é a probabilidade de eu alcançar a colheita se eu parar no meio do caminho? Qual que é a probabilidade de eu alcançar uma colheita farta se eu parar de semear? Ou se eu mudar o rumo da minha semeadura? O versículo 5, a parte B, vai falar: vocês colherão com júbilos de alegria. Se você semear com lágrima, é certeza que você colherá com júbilo de alegria. E tudo que a palavra vai dizer é que a alegria do Senhor é a nossa força. O que nos fortalece mediante as provações e as dificuldades não são as nossas meras capacidades de se sair dos problemas ou se sobressair sobre a dificuldade, mas é a força que vem do Senhor. Então, diante de uma semeadura de perseverança, tudo que você vai viver é uma colheita de alegria. O texto é bem claro, eu vou repetir. Diante de uma semeadura de perseverança, diante de uma semeadura de perseverança, viveremos uma colheita de alegria. Se não desanimarmos, se mantivermos firme até o fim. Quantos você conhece que já desistiram? Quantos você conhece que jogaram tudo para o alto? Quais são as situações que essas pessoas se encontram? Melhores ou piores do que estavam? Quantos de vocês já pensaram em desistir? Quantos de vocês já pensaram em parar? Eu sou o primeiro que já pensei muitas das vezes. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Ele nos sustenta na pior fase, Ele nos sustenta no pior momento, Ele nos sustenta porque a nossa força não vem de nós, a nossa força vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Nossa alegria vem do Senhor. Mas eu quero te dizer que ainda, e por maior que seja o sofrimento que o período da semeadura vai te ocasionar, nunca, jamais, esse período vai se comparar com o período da colheita. O período da semeadura não se compara com o período da colheita. Falando sobre salvação, o período da nossa jornada aqui na terra é um período muito curto e pequeno e limitado, porque o máximo que o ser humano vive é estourando, vamos ir até um pouco mais alto, é até os 100 anos. Mas o que é 100 anos diante de uma eternidade de colheita diante de Deus? O que é 100 anos de provação? O que é 100 anos de sofrimento? O que é 100 anos passando por dificuldade diante de uma vida com Deus no paraíso, diante de uma vida com Deus usufruindo do céu? O que é muitas das vezes um período de provação e sofrimento que você esteja passando nesse momento? Talvez desempregado, talvez o casamento passando por um processo, talvez a vida espiritual fracassada,
O que é, às vezes, esse período de provação comparado ao período de alegria que Deus, Ele vai te proporcionar. Não se compara. Não se compara. Não tem comparação. Salmos 30, capítulo 5. Salmos 30, verso 5. Vai dizer: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã. O choro pode durar uma noite inteira, mas a nossa alegria, ela independe de nós, mas ela vem pela manhã, porque todo amanhã Deus nos dá a capacidade de recomeçar. Ei, igreja, eu quero te dizer mais uma vez: seja perseverante. Seja perseverante. Seja perseverante. Seja perseverante. A semeadura vai te proporcionar uma colheita farta. A semeadura vai te proporcionar um período incomparável de alegria. É tudo isso que, se nós se mantermos firmes, a grande colheita vai nos proporcionar. Uma coisa que a gente também precisa entender é que a semeadura, ela sempre vai ser mais importante, mas nós precisamos também saber o que estamos plantando. No versículo 6, o salmista diz: eles choram enquanto lançam as sementes. Eles choram enquanto lançam as sementes. E uma das coisas que muitas das vezes nós ainda não aprendemos é justamente a semear. Será que nós temos semeado da forma correta? Precisamos aprender a semear. Precisamos saber o que estamos semeando. Porque eu quero te dizer uma coisa: você pode decidir o que semear, você pode escolher enquanto as sementes, mas a colheita jamais pode ser escolhida. A colheita jamais pode ser escolhida. Eu escolho o que semear, mas lá no final eu vou colher algo. Se eu não plantei nada, eu vou colher uma vida de escassez. Comparando aqui com o agricultor, foi um ano bom, mas eu não semeei nada. No final do ano eu vou colher uma vida de terra seca, improdutiva. Se eu semear coisas boas, se eu semear frutos bons, sementes boas, no final eu vou colher sementes boas. Então a semeadura ainda está sob o nosso controle. É isso que eu quero te ensinar nessa noite. É isso que Jesus está te ensinando nessa noite. Mas a colheita não. A semeadura você escolhe: eu vou colher, eu vou semear coisas boas. Provavelmente você vai colher coisas boas. A semeadura você escolhe: eu vou plantar coisas ruins. Eu vou parar, eu vou desistir. Porque eu não quero sofrer, porque eu não quero chorar no período da minha semeadura. Eu não quero essa vida, então eu vou semear qualquer coisa. No final o resultado, a colheita vai ser qualquer coisa. Então, mediante as nossas escolhas no semear, é que nós iremos ter uma colheita boa ou uma colheita má. Lembre-se, colheremos o que plantamos. E o que estamos plantando nessa noite? Essa é a pergunta que eu te faço. O que você tem plantado? O que você tem se mantido perseverante? Em que você tem semeado, talvez com lágrimas, com dificuldades, talvez se arrastando, perseverando. Deus, Ele te pergunta nessa noite: qual é a semente que você tem lançado
na terra. É uma semente que pode agora te trazer um período de choro, de dor, de sofrimento, mas que lá no final vai te trazer um período de alegria, como Davi, como o salmista nos apresenta? Ou é uma semeadura que agora te proporciona alegrias? É uma alegria, é uma semeadura que te proporciona no momento de hoje respaldos, reconhecimento, aplausos. Só que no final vai te produzir dor, sofrimento e choro. Nós precisamos saber o que estamos plantando, e isso é uma coisa muito relevante para nós como igreja nos dias de hoje. Será que o que estamos plantando está gerando dor em nós? É uma pergunta que eu te faço. Será que o que estamos plantando hoje estão fazendo com que as nossas lágrimas caiam? Será que o que estamos plantando hoje está sendo com choro, com lágrimas, como o salmista diz? Será que o que estamos plantando hoje está sendo de fato algo para glorificar a Deus? Será que o que estamos plantando está sendo algo que talvez venha suprir o nosso ego, a nossa falta, a nossa carência, a nossa necessidade? Será que estamos plantando segundo os nossos interesses, os nossos objetivos? Ou será que estamos semeando segundo as nossas vontades e os nossos desejos? É preciso saber se estamos semeando certo. E para que nós possamos entender qual que é a forma certa de semear, nós precisamos olhar para uma referência única que a Bíblia nos apresenta. E aqui eu já caminho para o final. Essa referência se chama Jesus, o Filho de Deus. Jesus Cristo é o maior exemplo de alguém que semeou com lágrima, mas que colheu com júbilos de alegria. O versículo 6 vai dizer assim: choram enquanto lançam as suas sementes. Imagine um agricultor caminhando depois de ter arado toda a terra, caminhando, jogando as sementes, mas chorando. Talvez porque não pode ainda colher, talvez porque ele ainda está passando necessidade, porque até a colheita nascer, produzir fruto, vai demorar um pouco. Talvez pelo processo doloroso que é plantar. Eu não sei se quando nascer a chuva, o vendaval, os granitos vai destruir. É todas essas incertezas e questionamentos que nós temos durante a semeadura. Será que quando começar a frutificar, os gafanhotos não vão vir e me roubar? Você não pode, ainda que essas dúvidas venham fazer parte da sua vida e te fazer derramar lágrimas, você precisa confiar naquele que fez a promessa. E quantos aqui crê naquele que fez a promessa? Então, se você crê naquele que fez a promessa, eu gostaria que você, nessa noite, nesse momento, aplaudisse ao nome de Jesus. Isso, aplauda Ele, Ele merece. Aleluia. Segundo o que nós lemos, choramos, mas agora cantaremos. Plantamos com lágrimas, mas colheremos com alegria. Eu quero te dizer uma coisa: Deus recompensa todo o período de perseverança que você possa viver nessa terra. Todos os períodos, fases de lágrimas, de perseverança que você viveu ou está vivendo, Deus é fiel para recompensar. Tiago capítulo 1, versículo 12 vai dizer: feliz é aquele que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Feliz é aquele que persevera na provação.
saia daqui com essa palavra de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Eu quero te dizer que, segundo Tiago, a perseverança em tempos difíceis tem recompensas eternas. Ainda que nós venhamos passar por momentos difíceis, as recompensas são incontáveis, incalculáveis, incomparáveis aos momentos que nós passamos. O maior exemplo, como eu mencionei aqui, já caminhando para o final, é que nós temos que olhar para Jesus. Porque lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, o escritor vai falar o seguinte: ei, igreja, ele dá uma mensagem para todos nós, dizendo: fixem os olhos em Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então Jesus é o exemplo supremo de perseverança em meio ao sofrimento. Você só vai viver essa palavra, os que semeiam com lágrimas colherão com alegria, se você olhar para Jesus e perseverar como Jesus nos momentos difíceis que o nosso Jesus passou. Confie que Deus te sustenta, somente assim você vai conseguir. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, vai dizer o seguinte: o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Se você conseguir olhar para Jesus, se inspirar em Jesus e perseverar como Jesus perseverou, você verdadeiramente não vai precisar se esforçar fora do seu normal, porque o Espírito Santo é quem te fortalece, Ele te guarda em todas as situações. Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, Ele me faz andar em pastos verdejantes. O Senhor está conosco, o Senhor está ao nosso redor, o Senhor nos sustenta. Ei, igreja, creia, persevere, continue, não desista, não desanima. Olá, gente querida, obrigado por assistir mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu já quero neste momento te pedir para que você possa ativar as notificações, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo. Compartilhe com um amigo, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E mais uma vez, obrigado e um abraço. Até mais. Valeu!